E aí, pessoal, estamos de volta, nossa última aula da Estatística 3, e hoje nós vamos olhar algumas situações que às vezes nos colocam em risco, armadilhas. Eu vou abordar aqui 3 aspectos que eu acho que são importantes. Primeiro, a questão da predição populacional em relação à predição individual. Temos que entender claramente que fazer uma predição de valor médio para um determinado conjunto de preditores é muito diferente que fazer uma predição para um indivíduo específico. Segunda coisa, a simetria da resposta. No modelo de regressão linear, uma resposta que é muito assimétrica de saída, pode atrapalhar o nosso modelo. Então vamos ver como é que a gente pode tratar isso. Finalmente, falta de informação. Uma armadilha super comum e que volta e meia a gente não se dá conta desse problema e faz besteira grossa. Então vamos ver. Intervalo de confiança da reta. Ou seja, eu estou fazendo uma estimativa de precisão para uma predição média. Tá? Como é que é calculado esse intervalo de confiança? Eu tenho o valor predito, meu Y chapéu, dado X, ou seja, dado um preditor, um conjunto de preditores, e eu vou pegar e vou adicionar mais, ou vou subtrair menos, um valor da minha distribuição T, valor crítico de T, que multiplica a raiz quadrada da variância do valor predito. Veja, na hora que eu faço essa conta, o termo a precisão envolvida aí é só a variância do meu Y chapéu, é só a variância do valor predito. E é importante a gente observar, lembrar, que a variância do valor predito, do valor ajustado, ele muda dependendo do meu preditor X ou do meu conjunto de preditores X. Tipicamente, a gente tem maior precisão para a reta no meio do caminho do X do que nos extremos. Quando a gente vai fazer uma predição individual, eu tenho que levar em conta a variabilidade do resíduo. Porque, veja, quando eu faço uma predição geral, eu digo, em média, um indivíduo que pesa 50 quilos tem tal composição corporal, tal percentual de gordura. Mas, se eu tenho a Mariazinha, que vai lá e sobe na minha balança de bioimpedância, eu tenho que adicionar a incerteza que eu tenho em relação à média da composição corporal para um indivíduo de 50 quilos, aquela incerteza que eu tenho em relação ao resíduo. Ou seja, tem, em geral, uma imprecisão muito maior ligada à variabilidade que eu não expliquei com o meu modelo e que, na hora de fazer uma predição individual, essa variabilidade também tem que ser levada em conta. Então, veja que o meu intervalo de confiança agora entrou aqui na raiz quadrada a variância do resíduo. Então, eu tenho, além da variância do valor ajustado, a variância do resíduo. Essa variância do resíduo é aquele erro quadrático médio. Ela não varia com o x, é uma variabilidade do resíduo que é constante em relação aos preditores. E agora, então, eu vou ter, no mínimo, a variância da reta, mas eu vou somar essa variância do resíduo nessa minha estimativa. Então, nós vamos ver agora um exemplo concreto em que nós vamos olhar a pressão expiratória máxima com relação ao peso do indivíduo. Pressão expiratória máxima
é uma das medidas que a gente obtém quando faz uma espirometria. E eu tenho então essa pressão que a gente vê pelo modelo, um coeficiente positivo, né, de 1,18. O número está pequeno. Indicando que a cada quilo a mais de peso, a minha pressão expiratória máxima aumenta em 1,18. Né? Se adiciona 1,18. Bom, como é que a gente faz para fazer as contas, né, da precisão da estimativa, da média, da reta e a precisão da estimativa individual? Então eu tenho aqui uma série de comandos em que eu vou predizer, né, o valor ajustado, o meu y-chapéu, depois eu vou fazer uma estimativa do erro padrão da média, do y-chapéu, da reta, e depois eu vou fazer uma estimativa do erro padrão do valor da predição individual, que é o termo que o Stata usa, é o erro padrão do forecast, né? Dessa predição que não é mais agora, né, a reta ajustada, mas é uma predição individual. Eu vou usar uma série de comandos para calcular os limites superior e inferior dos respectivos intervalos de confiança da reta e da predição individual. Eu estou usando aqui uma aproximação normal, 1,96, em vez do valor exato da distribuição T, e fazemos um gráfico que mostra aqui, então, veja, a banda vermelha é o intervalo de confiança para a reta, para essa predição média, que eu digo, olha, em média, um indivíduo com 40 quilos tem uma pressão expiratória máxima de tanto. Mas se eu pego um indivíduo específico, estou falando ali, né? Pego lá a Zilda, que tem 54 quilos de peso, bom, na média eu vou ter aqui, né, o meu modelo dizendo, olha, a pressão expiratória máxima predita é tanto. O intervalo de confiança desta média, veja, está dado aqui pela banda vermelha, mas se eu quero dizer, bom, agora eu quero dizer para a Zilda que, em média, né, eu espero que ela tenha uma pressão expiratória máxima de tanto, mas o intervalo de confiança agora inclui essa banda azul, que é muito mais larga do que a banda vermelha. Por quê? Porque na hora que eu construo esse meu modelo preditivo, eu tenho ainda uma variabilidade não explicada pelo modelo muito grande, né? Se a gente voltar aqui, veja, o meu R quadrado ajustado é da ordem de 40%, então eu tenho 60% da variabilidade total não explicada pelo peso do indivíduo, e está aqui a raiz quadrada, né, do meu erro quadrático médio, que é 26. Então, né, a minha incerteza em relação a uma predição individual é muito maior em relação, quando a gente compara com a incerteza em relação à média predita pelo modelo. Então, importante, né, a gente ter essas duas predições muito claras e saber que uma predição em média, né, aquela predição da reta, tem uma precisão muito maior do que a predição que eu vou fazer para um indivíduo específico. E aí, para que eu tenha, né, para essa predição individual, uma precisão mais alta, eu preciso de um modelo que explique, né, boa parte da variabilidade total do meu desfecho. Tá bem? Bom, os pressupostos da regressão linear, né, envolvem que eu tenho, bom, um desfecho contínuo, né, é o começo da nossa conversa. O resíduo desse modelo tem uma distribuição normal e a variância é homogênea. Eu, às vezes, começo a ter problemas, né, em atender esses pressupostos
E nesses casos, uma transformação pode ajudar. Eu vou pegar aqui, nesse momento, uma transformação do desfecho para tentar ajudar, né, a atender esses pressupostos. Veja, comumente a gente usa logaritmo, uma raiz quadrada, mas a gente pode usar raiz cúbica, a gente pode usar qualquer função do desfecho que a gente queira. Como exemplo, eu vou usar aqui a renda familiar. Renda é sempre uma variável assimétrica, tem muita gente ganhando pouco, pouca gente ganhando muito. Então, eu tenho aqui dados de renda e eu quero, nesse caso, predizer renda com escolaridade. Então, eu tenho aqui um gráfico de pontos da renda na sua escala original em salários mínimos com relação à escolaridade da mãe. Então, a gente vê que vai aumentando a renda conforme aumenta a escolaridade, mas eu tenho aqui um aumento que parece ser muito maior conforme aumenta a escolaridade do que simplesmente uma reta. Sem contar que eu tenho aqui sempre valores baixos de renda para qualquer escolaridade. Se eu olho o log da renda, eu tenho uma associação que parece mais linear e, teoricamente, visualmente mais bem comportada, que me sugere que na hora que eu for fazer uma regressão linear, o log da renda vai funcionar melhor. Vamos ver? Bom, aqui está a distribuição dos resíduos. Quando eu tenho a renda na sua escala original, eu tenho um R quadrado de 20%, e aqui está o meu gráfico normal de resíduos, mostrando que os resíduos têm um grande afastamento da distribuição normal. Quando eu uso o log da renda, olha só o que aconteceu com os meus resíduos. Parecem bem mais simétricos, mais bem comportados, o R quadrado aumentou para 27%, e o gráfico normal dos resíduos agora mostrando pontos alinhados na minha diagonal, com grande melhora dos resíduos em termos da distribuição, muito mais próxima a distribuição da distribuição normal. O resultado desse modelo, quando eu faço então a renda em escala logarítmica, predita pela escolaridade da mãe, aparece aqui o meu R quadrado, 27,3%, um coeficiente de 0,12. Ou seja, para cada ano a mais de escolaridade da mãe, o log da renda aumenta em 0,12. Como é que eu posso explicar isso? O jeito mais fácil é a gente olhar um gráfico. Então, eu tenho aqui duas retas. Em azul, o que está acontecendo com o log da renda, conforme aumenta a escolaridade da mãe. O modelo é linear, então tem uma reta. Mas se eu transformo os meus valores preditos pelo modelo de volta na escala original de renda em salários mínimos, o que a gente vê? Uma curva acelerada, ou seja, conforme vai aumentando a escolaridade da mãe, o aumento da renda é mais rápido. Então, a gente vê que, pelo menos dentro dessa faixa de variação dos dados, um aumento de escolaridade lá na frente está ligado a um aumento maior da renda em salários mínimos do que um aumento de escolaridade aqui atrás. Então, essa é uma maneira de eu trabalhar com um desfecho assimétrico que me permite ajustar um modelo de melhor qualidade e explicar o que está acontecendo. Essa estratégia certamente melhora o modelo, mas dificulta a explicação. No modelo preditivo é um pouco mais fácil, porque eu vou lá e digo, olha, está aqui o resultado. No modelo
explicativo em que eu queira dizer, né, e dar uma ideia da magnitude do efeito do meu preditor, fica mais difícil no sentido de que o coeficiente do meu modelo está ligado a uma variação do desfecho numa escala logarítmica. Não é muito intuitivo, mas, por exemplo, né, em estudos agora que estão super na moda de títulos de anticorpos, né, título de anticorpo é tradicionalmente estudado em escala logarítmica e ninguém parece ter grandes problemas com isso. Então, é uma questão de hábito também. Finalmente, eu vou falar um pouco sobre falta de informação. Uma das coisas que nós precisamos lembrar sempre é que qualquer análise de modelagem, ao incluir variáveis que não têm informação para algumas das observações, o pacote, o Stata faz isso, todos os outros fazem isso, tiram da análise aquelas observações que não têm informação para pelo menos uma das variáveis em jogo, né? Então, se você fizer isso sem cuidado, daqui a pouco, metade do seu banco de dados, metade das suas observações não estão participando na análise e você nem se deu conta disso. Então, é super importante, antes de começar a fazer uma análise de modelagem, olhar, né, quais são as variáveis que vão ser estudadas e se elas apresentam um problema maior de falta de informação. Nas nossas análises a gente não faz imputação com muita frequência, mas pode ser absolutamente necessário fazer isso. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, em que eu tenho algumas variáveis que são o sexo, peso, altura e autoavaliação da saúde. Veja, eu tenho 2.986 observações para todas elas, mas essas variáveis não foram ainda, né, recodificadas com os valores que indicam falta de informação. Então veja que sexo eu tenho para todo mundo, mas peso, altura e autoavaliação de saúde, não. Então eu rodei aqui alguns comandos que dizem para o Stata transformar, né, aqueles valores 9999999, qualquer coisa, em missing, né? Então o que nós temos aqui? 85 valores missing, né? Ou seja, 85 observações sem informações para peso, 251 observações sem informação para altura e 5 observações sem informação para autoavaliação da saúde. Então, né, eu preciso, né, levar isso em conta e tomar cuidado com isso. Então vejam que na hora que eu cruzo aqui, quem é que não tem informação para altura e para peso, eu tenho, olha, 251 observações missing para altura, 85 missing para peso, e na hora que eu olho as duas juntas, né, eu tenho um valor ainda maior do que, né, uma e outra. Então isso tudo tem que ser levado em conta, tem que ser pensado. Boa parte das técnicas de imputação, elas partem do pressuposto de que a falta de informação é completamente ao acaso, né? Tem discussões intermináveis com relação a isso. Bom, se a gente pegar aqui a nossa falta de informação e olhar, por exemplo, falta de informação de altura para sexo masculino e feminino. 3% para os meninos, 12% para as meninas. Ao acaso? Não.
olhando isso por classe social, usando uma classificação já meio ultrapassada da ABEP, o que a gente vê? A falta de informação para a altura aumenta com a riqueza, com a classe social. Então é 0, 2% lá para as pessoas que são mais pobres, chegando a 20, 28% para aquelas mais ricas. Ou seja, né, a falta de informação nesse caso, e na maioria dos casos, ela não é ao acaso. Não é uma coisa que aconteceu simplesmente que, né, aleatoriamente algumas pessoas não responderam, não foram medidas. A gente tem grupos que tradicionalmente, né, são mais complicados da gente avaliar e medir, enfim, fazer diferentes tipos de avaliação e de coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro tipo de problema é a variável que é construída de um jeito que não tem informação, né, para uma determinada situação. Então, eu peguei aqui, né, um exemplo de peso ao nascer e eu incluí aqui peso ao nascer com a hipertensão da mãe. Um coeficiente menos 157, ou seja, filhos de mães hipertensas têm, em média, 157 gramas a menos de peso ao nascer. Aí eu incluí uma segunda variável aqui, fumou durante a gestação. O que aconteceu com os coeficientes? Aumentou até um pouco o coeficiente de hipertensão, agora foi para menos 184. E no caso de crianças cujas mães fumaram durante a gestação, menos 307 gramas. Então veja que nós temos duas variáveis aí, né, que têm uma associação negativa com o peso ao nascer. Aí de repente eu pego e uso uma outra variável de fumo, que é essa fumava 1, que indica se a mãe fumava no primeiro trimestre da gestação. E aí o que me aparece aqui? Um coeficiente positivo. Opa, mãe que fuma melhora o peso ao nascer da criança. Mas aí eu vou lá e olho no número de observações. 450. Contra 1.249 do meu modelo anterior. Então, o que aconteceu aí? Essa variável de fumo no primeiro trimestre está codificada de um jeito que exclui o grosso das observações. Quer dizer, ela é baseada num filtro lá atrás que perguntava, fumou durante a gestação? Não fumou, nem pergunta isso aí. Quer dizer que então aqui, essas que têm fumo no primeiro trimestre, é um sim ou não, né, só para aquelas mães que fumaram durante a gestação. Então o meu N aqui vai embora e os meus resultados ficam completamente enviesados, porque agora eu estou trabalhando só com uma amostra de mães que fumaram durante a gestação. Isso não é incomum de acontecer. As pessoas colocam um filtro e tem perguntas que são respondidas só para aquelas pessoas que passaram por aquele filtro. Então, é muito comum, por exemplo, a variável de paridade, em vez de ser 0 para a mulher que nunca teve filho, 1, 2, 3, 4, existe uma pergunta filtro. A senhora já ficou grávida alguma vez, ou já teve algum filho, não sei o quê? Sim ou não? Sim. Quantos filhos já teve? E aí a variável de paridade acaba sendo calculada só para aquelas que já tiveram algum filho, e todas as mulheres, né, que nunca tiveram filhos ficam com missing, e se você inclui essa variável no teu modelo sem pensar, joga fora. Né? Hoje em dia, não, um terço, quase metade da amostra de mulheres. Né? Então é isso, gente.
Esses são alguns aspectos que eu queria chamar a atenção de vocês nesse finalzinho de Estatística 3 e para que a gente possa ir avançando nesse caminho da modelagem estatística, atento a problemas, sabendo como lidar e como resolver algumas dessas armadilhas que se colocam para nós. Então tá bem. Bom fim de curso, bom trabalho final e até a Estatística 4.